Muito bom dia, visionários! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do desafio A Arte de Dominar a Ansiedade. Hoje a gente vai empilhar aquele conhecimento de ontem com o conhecimento que a gente vai trazer hoje. E aí, dia após dia, a gente vai empilhando o conhecimento para a gente dominar a arte de dominar as nossas emoções, de dominar a ansiedade. E a gente falou o que é a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um medo de algo futuro, de que possa acontecer ou não na nossa vida. Estava lembrando de uma pesquisa que diz o seguinte, que 99% das nossas preocupações, da nossa ansiedade, elas nunca vão acontecer, do medo que a gente tem do futuro, nunca vão acontecer. Então, já é mais um dado para você entender que você não precisa viver ansioso, que foi a parte da leitura que a gente trouxe ontem. Não andeis ansioso por coisa alguma. A gente está aqui, 6 horas da manhã para quebrar padrões. A maioria das pessoas, elas acordam de uma forma desordenada. E aí, esse ciclo ele vai se perdurando durante o dia inteiro. Por que eu escolhi essa hora, 6 horas da manhã? Porque é um horário antes, talvez, do seu trabalho, é antes de você fazer alguma atividade. E aí, ao invés de você acordar de qualquer jeito e trabalhar de qualquer jeito, não. Você está aprendendo ferramentas aqui para você dominar o seu dia, para você ter mais tranquilidade, para você desacelerar, tá? Para você quebrar um padrão, um ciclo hipnótico que tem na sua vida. Se você está ansioso, está te levando, cara, para a ruína financeira profissional, tá? Porque você não consegue sequer ouvir alguém falando por muito tempo. Você não consegue olhar nos olhos das pessoas. Por que eu sei disso? Então era desse jeito também. Quando eu estava ali conversando com algum amigo, eu não conseguia me concentrar no que ele estava falando. Ele falava uma, duas palavras e eu já estava divagando. A minha mente já estava em outro lugar. Eu já estava pensando em outra coisa. Meu Deus, eu preciso ir para casa, eu preciso isso, eu preciso pagar uma conta. E aí, aquela comunicação entre eu e a pessoa, ela tinha ruídos, tinha muitos ruídos. E é assim que acontece com a pessoa ansiosa. Por quê? Porque se tu não está ali de corpo presente, se tu não está prestando atenção no que a pessoa está falando, não está tendo comunicação. Porque, não sei se você sabe, mas, cara, você se comunica mais com o seu gestual, mais com o seu corpo, do que mesmo com as palavras que você está falando. E era assim, eu me comunicava com as pessoas com as palavras, mas o meu corpo estava longe dali. Hoje eu quero falar um pouco sobre foco, tá? Foco. Hoje eu estava falando sobre missão de vida, de a gente entender para onde a gente quer ir, por quê? Porque, cara, durante a vida vão aparecer também outras oportunidades legais. Vão aparecer muita coisa boa. E se a gente não tiver o foco para onde a gente realmente quer ir, a gente vai ficar olhando muitas coisas nessa vida. E a gente aprendeu a focar em coisas desnecessárias, gente. Isso vem desde a nossa infância. Desde a nossa infância. A gente tem uma identidade. A gente foi perdendo essa identidade durante a vida, mas olha, quando a gente era pequeno, a gente era uma pessoa criativa, animada, feliz, se comunicava com todo mundo. E aí, alguém chegou pra gente, talvez nossos pais, que, cara, olha, seguinte, você tem que parecer com o Joãozinho, você tem que parecer com a Mariazinha. E assim foi. E aí, você viu, muitas vezes, os seus pais trabalharem, perder muito tempo ali, gastar muito tempo trabalhando para ter pouco resultado financeiro. Aí você foi para a escola, os professores mandaram muitas e muitas informações para você, desnecessárias, informações que você nem lembra até hoje. Por quê? Porque o conhecimento ele nunca pode estar desassociado da vida real. Você tem que pegar o conhecimento e associar a vida real, a algo prático. Se você ficar só na teoria, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui, se ficar apenas na teoria, se você não fizer o que eu falar aqui para você fazer, as técnicas que a gente está falando aqui, vai ser perdido esse conteúdo, você vai esquecer. É isso que acontece com muitas pessoas, sabe? Quando ela não tem uma direção, quando ela não tem um foco, sabe o que acontece? Ela
peca no excesso. Ela fica pegando informação aqui, aí daqui a pouco ela pega lá, porque ela aprendeu isso, aprendeu na escola, aprendeu na sociedade, aprendeu que tinha que trabalhar o dia inteiro. E aí ela fica nessa. Ah, não é digno se eu não trabalhar o dia inteiro. Não, preciso trabalhar o dia inteiro. Aí ganha um salário que muitas vezes não dá nem para pagar as contas, que diz, pô, é um salário uau, sabe? É um salário que vai fazer você viajar, ter qualidade de vida com a sua família. Não! Então tá na hora, gente, de ter foco no que você quer. Você diminuir, sabe, o excesso na sua vida. Porque existe excesso no supermercado, onde você vai, na televisão, no Instagram. Tem que tirar esse excesso, o número de pessoas que você segue, para você mesmo, para sua saúde mental, para você não ficar se comparando com outras pessoas. Saiba, quando você vai para um supermercado, leve uma lista. A pessoa ansiosa, ela fica lá, ela não sabe o que vai fazer. Ela não tem bem definido o que ela quer. E isso na profissão também, ela não sabe quem ela é, aí ela não sabe o que ela quer. Aí hoje diz que você tem que trabalhar aqui, e aí você fica pecando no excesso, no excesso, no excesso, no excesso. E o excesso foi criado exatamente para tirar a tua atenção, para tirar o teu foco. Sabe por quê? Porque aonde está o teu foco, está a tua vida. Gente, isso aqui faz parte, tá? Isso aqui faz parte. Aonde está o teu foco? Está a tua vida. E aonde está o teu foco hoje? Me fala aí. Eu espero que o teu foco esteja no aqui e no agora. Eu espero que o teu foco esteja nos teus objetivos, no que realmente você quer, na sua área profissional, na sua área financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua espiritualidade. Porque mente e corpo e espírito, eles estão no mesmo sistema, eles estão interligados. Essas são as minhas palavras de hoje e a gente vai fazer um empilhamento, tá, de exercício. Ontem eu falei para vocês que vocês teriam que respirar e soltar o ar, certo? Hoje a gente vai acrescentar algo a isso, o que é o nosso estado de consciência. É o seguinte, existem alguns estados de consciência. Esse estado de consciência aqui, ó, que eu tô com o olho aberto, se chama beta, tá? Você tá atento a tudo. Você tá atento a tudo. E o que impede você alcançar ou acessar o poder que tem dentro de você, que está lá no seu subconsciente? É um negócio chamado faculdade crítica. Quando você está com o olho aberto, o que acontece? A faculdade crítica, ela está ativa, ela está muito ativa. Então o que ela faz? Ela fica dizendo, não, o que ele está falando é besteira, fica tirando conclusões, fica isso, aquilo, outro, vai dizendo que você não é bom o bastante, vai te trazendo medo, vai trazendo aquilo, outro. Essa é a faculdade crítica. Ela vai trazendo situações futuras que podem acontecer. Então quando você fecha os seus olhos, você entra no estado alfa, tá? Aquele período que você está entre dormir e dormir, aquilo ali se chama teta. Todos esses aí são um estado de consciência. Então, se você quer entrar, você quer acessar algumas informações dentro da sua mente, você precisa, tá? Você precisa fazer algumas técnicas, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender todos esses estados de consciência durante a nossa jornada aqui. Mas hoje a gente vai dar mais um passo. A gente vai sair do beta para o alfa, tá? A gente vai respirar e soltar o ar, mas só que com os olhos fechados. E aí a gente vai estar num outro estado de consciência, a gente vai estar no alfa, ok? E além disso, você vai colocar aqui, ó, a mão na sua cintura como você estivesse fazendo aquela posição do Superman, da Supermulher, né? da Mulher Maravilha. Colocar a mão aqui, que é um estado de empoderamento, tá? Você vai fechar os olhos, vai fazer a primeira respiração que a gente aprendeu ontem e vai colocar a mão aqui na cintura. Por quê? Porque o teu corpo, ele faz parte do mesmo sistema da tua mente. Então, quando você muda a sua fisiologia, você também muda a sua mente, beleza? Então vamos que vamos. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar os olhos e vai respirar. E soltar o ar bem lentamente, com a mão na cintura. Vai respirar
e soltar o ar bem lentamente. Vai respirar, segurar um pouco, soltar o ar bem lentamente. Respirar, segurar o ar e soltar bem lentamente. É o que você vai fazer durante 2 minutos. Respirar, segurar o ar e soltar bem lentamente. Ok? Eu tenho certeza que se você fizer isso de hora em hora, fechando o olho, fazendo essa posição do Superman, né, de empoderamento e respirar de hora em hora, pelo menos por 2 minutos, você vai baixar aí o seu estado, sabe, de ansiedade, tá? De medo. Sabe, não adianta eu ficar jogando muita informação aqui, seria muito contraditório da minha parte falar de excesso e trazer aqui o excesso para vocês. Então o que eu estou fazendo? Trazendo passo a passo, caminho por caminho, degrau por degrau, para você de fato assimilar a informação que eu estou dando aqui, tá? E é o seguinte, se você não colocar isso em prática, você só está perdendo o seu tempo. Tá? Porque conhecimento por conhecimento não vai adiantar muita coisa. Você tem que utilizar o conhecimento com a vida prática, com a vida real, ok? Então, a frase que a gente vai usar hoje, que fala o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ok? Está lá em Romanos Capítulo 2, versículo 2. A gente tem que fazer uma transformação da nossa mente. A gente tem que fazer algumas viradas de chave, sabe? Para a gente não ficar aprisionado a esse mundo, a esse século, tá? Então leia essa passagem e mude a sua mente. Metanoia, sabe? No original significa metanoia, mudança de mente. Então vamos que vamos, tenha um ótimo dia e vamos fazer desse dia um dia incrível. E esse movimento, o barulho dos visionários, só está começando, só está começando.